gente vai agora, então, para essa nossa última sessão de conteúdo do dia, que é um painel super interessante sobre criação de conteúdo com convidadas muito especiais. A confiança se tornou um dos ativos mais valiosos da economia digital. É nesse contexto que os criadores de conteúdo assumem um papel cada vez mais relevante na formação de comunidades, na educação dos consumidores e na construção de marcas. O mercado de papelaria nunca esteve tão conectado. Nesse painel aqui, a gente vai discutir como a Creator Economy está transformando o setor da papelaria. Para fazer a mediação desse bate-papo aqui no palco, eu convido a coordenadora de marketing de marcas da Editora Abril, Gabriela Vieira. Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite para mediar esse nosso bate-papo aqui. E a gente vai receber 3 creators para vir contar aqui a experiência delas, dividir tudo com vocês. Elas são muito queridas no setor, são bem conhecidas de vocês já. Um prazer recebê-las aqui. Vou convidar agora a Marcela Moura, da Papelaria Concurseiros. Seja bem-vinda, Marcela. Que bom te receber de novo aqui. Marcela já participou aqui com a gente da nossa programação. Convido também a Fernanda Faria, da New Judge. Fernanda, seja muito bem-vinda. Que bom te receber. Fique à vontade no nosso palco. E convido também a Kemily Oliveira, da By Kemi ST. Kemily, seja muito bem-vinda. Muito bom receber vocês aqui. Gabriela, agora deixo a condução com você. Olá, meninas. Estão me ouvindo? Oi, oi. Funcionando o microfone da Gabriela? Oi. Estão me ouvindo? Acho que agora sim. Olá, meninas, tudo bem? Olá, todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Escolar, também pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse painel e com as meninas aqui, que são incríveis também. Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu queria começar esse painel, que eu acho que é super interessante e super importante no mercado que a gente está, começando com alguns dados sobre o mercado de influenciadores, né? Então, o comércio feito através das redes sociais e criadores de conteúdo movimentou 1,1 trilhão em 2024, com previsão de crescer 30% no ano até 2030. No Brasil, 55% dos consumidores já compraram algo sendo influenciados por influenciadores. Segundo o relatório do State of Influence, da Hype Auditor, em 2026, o Brasil tem 4,4 milhões de influenciadores só no Instagram. Isso é um número enorme. E é o segundo maior mercado de influenciadores do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,2. Então, a gente está logo ali no páreo. E, para ter uma ideia da confiança que o mercado já deposita nesse modelo, 97% dos CMOs das principais marcas globais afirmam que vão aumentar o investimento em criadores de conteúdo nesse ano de 2026, à frente até do investimento de mídia paga. Então, como o trabalho de vocês é importante para esse mercado, né? Então, com todos esses dados em mente, acho que a gente pode começar as nossas perguntas. E eu queria começar do início, né? Eu queria perguntar para vocês. Vocês chegaram aqui num caminho diferente, cada uma de uma maneira diferente. Então, eu queria perguntar para vocês como que começou essa criação de conteúdo e em que momento vocês repararam que isso poderia virar uma profissão. Mas, se quiser começar, fica à vontade. Pode deixar. Boa tarde, gente. Desculpa só a minha voz, que eu já não tenho mais voz faz alguns dias, mas espero que dê para ouvir. Eu comecei criando conteúdo por um acaso, na verdade, na faculdade de Direito. Eu postava os estudos e, no meio do caminho, o pessoal começou a querer comprar o que eu postava. E eu acabei virando uma loja. E, alguns anos depois, algumas marcas começaram a perceber esse trabalho
E a primeira delas, assim, que teve mais destaque foi a Maped, que eu acabei influenciando muitas papelarias a comprar um específico produto, que foi o marca-texto de rolinho. Esgotou no Brasil inteiro, a gente teve que buscar de fora. E, em seguida, a gente estourou outro produto, que foi o marca-texto de glitter. E eles me chamaram, falaram, tá, a gente precisa trabalhar juntos. E aí eu comecei a trabalhar com eles diretamente, como embaixadora. Fiquei 4 anos com a marca. E, a partir dali, a gente começou a desenvolver trabalho com outras marcas também. Oi. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou Fernanda, do New Judge. Vou começar a falar um pouquinho sobre mim, tentar ser objetiva. Eu sou criadora de conteúdo há 10 anos, inclusive eu era cliente da Má. Desde quando a Má começou, eu já consumi os produtos dela, porque eu fazia faculdade de Direito, eu comecei o meu perfil em 2016, no final da faculdade, e eu estava estudando para concurso público, então eu consumia muito produto de papelaria. A Má vendia umas coisas específicas para concurseiros, cadernos legais, marcadores adesivos. E eu criei o meu perfil para compartilhar minha rotina de estudos, na verdade. E aí, há alguns anos, cerca de 2 anos, levando essa vida de só compartilhar coisas, o perfil foi crescendo e tomando outros rumos. Hoje eu tenho mais de 4 milhões somada todas as minhas redes sociais, 4 milhões de seguidores. E aos poucos eu deixei os estudos de lado para focar apenas na minha carreira de influenciadora e criadora de conteúdo. Foi impossível conciliar as duas coisas, na verdade. É uma rotina muito puxada. Logo lá no começo, a primeira marca que confiou no meu trabalho foi a Fina Ideia e o Caderno Inteligente, quando eles ainda estavam começando. E até hoje eu trabalho junto com eles. E é basicamente isso, Meu conteúdo é falar para jovens, é ensinar a fazer coisas bonitas, é tentar fazer com que eles gostem de estudar. E nesse meio termo, a gente vai falando sobre produtos, Legal. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu comecei há 6 anos atrás, e eu estava no ensino médio. E é um período que eu estava com bastante dúvida, de qual faculdade seguir, mas estava estudando e decidi começar a compartilhar meus estudos, postar foto de resumos. E como estava todo mundo estudando online naquela época, eu sinto que ajudou a crescer mais rápido, sabe? E logo já comecei a fechar parcerias, publicidades, e como eu estava muito em dúvida do que eu queria seguir, eu falei, não, eu acho que eu vou seguir isso aqui, já está dando resultado, vamos seguir que vai dar muito certo, e deu, estamos aqui hoje. Ai, que legal, que legal. Muito obrigada por compartilharem a história de vocês. Bom, então, de fora, a gente acaba vendo só o resultado, o post bonito, as fotos postadas, e a gente nem imagina esse desafio e o caminho que vocês passam até chegar ali, Eu queria saber de vocês qual foi o maior desafio no começo. Perder a vergonha de aparecer, trabalhar sozinha, lidar com um número que não vem, ou outra coisa que a gente nem imagina. Fê, pode começar. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, muito mesmo, apesar de estar compartilhando ali coisas com seguidores há muito tempo, eu ainda sou muito tímida. Então, não só sempre foi a minha maior dificuldade, como ainda é. Quem acompanha meu perfil sabe que eu apareço muito pouco, Quase sempre vocês só vão me reconhecer pela voz ou pela minha mão, que é o que sempre aparece lá no meu perfil. Eu tenho tentado aparecer cada vez mais, mas esse ainda é um problema para mim, até porque eu tenho uma personalidade de uma pessoa mais introspectiva, mais tímida. Então, essa sempre foi a minha maior dificuldade. Eu nunca me importei com números, nunca me importei com esse tipo de coisa. Quem me acompanha é porque gosta do meu conteúdo, então, se ele vai ser entregue para 5 mil pessoas ou para 1 milhão, ou para totalidade dos meus 1 milhão de seguidores, não me importa. O que importa é fazer um conteúdo de qualidade e que vai ajudar outras pessoas. Legal. No início eu também tinha bastante vergonha, mas eu acho que conforme a gente vai gravando, vai fazendo, a gente vai se acostumando.
Mas uma coisa que eu ainda sofro às vezes é dar conta de tudo, né? A gente tem que gravar, a gente tem que editar, a gente tem que postar na mesma hora. Inclusive, ano passado, eu fiz aqui a cobertura para a Scholar Office, e aqui as meninas também fizeram a cobertura, e eu fiz a gravação de 30 marcas em um único dia, e eu fiz sozinha, minha mãe me ajudou nas gravações, mas eu tive que gravar e parar e editar, então é uma coisa que a gente ainda sofre, às vezes, dar conta de tudo, né? Mas faz parte. Para mim é o combo. Tudo é difícil. É muita informação, gente, é muita coisa. Semana passada eu estava em Balneário em outra feira. A Tamiri chegou para mim e falou: Má, o seu trabalho é muito difícil. Porque foi a primeira vez que ela estava fazendo a cobertura de um evento, trabalhando direto com as marcas. Porque às vezes a gente olha de fora e fala: é só chegar e gravar. Mas, gente, não é. São muitas camadas. Na outra palestra eu até falei: eu não gosto de chegar na marca, conhecer a marca ali, gravar o que está ali, a camada. Eu gosto de ir que nem um iceberg. Eu vou lá no fundo, entendo a cultura, entendo a marca, de onde veio, por quê, e até chegar no produto. Então, para mim, todas as camadas são difíceis. E o número de seguidores, de curtidas, acaba incomodando um pouco, porque as marcas se apegam a isso. Só que eu sempre falo para eles, se caiu no público certo, tá bem? Tem muito vídeo meu que passou, por exemplo, é um número grande, mas 100 mil views, para eles pode ser pouco, mas vendeu mais do que um vídeo de 5 milhões, 30 milhões. É case real, não é nem um número da minha cabeça. Então, a gente tenta explicar, passar as informações também, para eles não se apegarem tanto a isso. Também entenderem que é uma construção. Às vezes, você vai fazendo conteúdo até dar certo. E é um caminho junto, assim, não tem muito o que fazer. Legal, legal. Com tudo isso que vocês já aprenderam até hoje, vocês conseguem apontar o que realmente pode fazer um conteúdo de papelaria performar? O público desse nicho, ele busca inspiração, utilidade, ou é mais só sobre a compra? Kemi, pode começar. Legal. No meu perfil, o que funciona mais é sempre mostrar o produto sendo utilizado. Então, não é só chegar, ó, tenho essa caneta, compre essa caneta porque ela é muito legal. O que a gente pode fazer diferente com essa caneta? O que a gente pode fazer diferente com esse caderno? Então, trazer alguma ideia, trazer alguma inspiração, inserir o produto ali no meio daquele vídeo, falar esse produto é da marca tal, inserir mesmo a divulgação no meio do conteúdo, é o que tem funcionado e é isso. No meu perfil é o que funciona. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de divulgar produto, muito. Porque eu acho que a pessoa só consegue saber se aquele produto cabe na rotina dela se eu estiver utilizando. Então, eu faço muito vídeo mostrando o produto na prática, para que ele serve, se a qualidade é boa, teste de durabilidade. Então, eu sou, além de criadora de conteúdo, eu sou vendedora, para falar a verdade. Eu não tenho loja, mas eu quase vendo o produto, porque não adianta, é igual a Kemi falou, não adianta eu mostrar, olha essa caneta, é super fofa, essa mochila, esse estojo, olha que legal, ela tem isso. Não, se eu não mostrar qual é o diferencial daquele produto, por que ele se sobressai em relação a outros, ninguém vai comprar. E as pessoas têm muito a mania de achar que o influenciador ele tem o poder de mostrar essa água aqui, ó. Olha, pessoal, essa água é maravilhosa. E eu indicando isso aqui vai vender horrores. Não é assim. O trabalho do criador, do influenciador, é um trabalho construído a pequenos passos. A gente precisa incluir o produto ali e ir falando aos poucos para aquele produto funcionar. Claro, tem suas exceções, como a Má bem sabe, tem produtos que a gente vai divulgar e ele vai alcançar milhões de contas e as pessoas vão achar interessante, vão achar curioso e vão levar o produto, né? O produto que a Má mais vendeu, com certeza, deve ter sido aquele marca-texto de roller da Maped, que foi assim, um sucesso absurdo. Recentemente, eu também divulguei um produto da Maped, que é o Kid Learning, que você também divulgou. É um produto para pessoas com TDAH, neurodivergentes, que é um produto sensorial. E são exceções, são esses produtos exceções que vendem naturalmente sem você precisar ficar falando todos os dias sobre ele. Mas se não for assim, se for um caderno, se for uma caneta tradicional, é uma caneta em gel, ela é muito macia. Tá, mas tem N canetas em gel que são macias. Então, assim,
A venda do influenciador de conteúdo, ele acontece na insistência. Então, marcas que desejam contratar criadores de conteúdo, que desejam apostar nisso, têm que entender que o trabalho do criador ele é construído com tempo. Perfeito. Como eu tenho postado na papelaria e no meu pessoal, eu tenho 2 conteúdos diferentes. Mas na papelaria eu acabo trazendo mais a venda indireta. Eu gosto de mostrar os detalhes do produto, explicar e a pessoa vai definir se faz sentido para ela ou não. Eu não gosto daquela venda agressiva. Por mais que no TikTok Shop isso esteja muito em alta, mas não sou muito fã. Tem uns vídeos muito agressivos, num nível que você se sente agredida. Você fala, não faz isso comigo, cara. Não briga comigo. Não, nossa, então vou comprar. Aquele tipo, se você está vendo esse produto agora, é porque o preço já mudou. Já mudou. Já está R$30 mais barato. Ai, não me engana, não gosto. Então, eu não gosto desse tipo de conteúdo. Eu gosto da venda indireta, mostrar o produto com calma, explicar, levar para o dia a dia, igual o Fê falou. E no meu perfil da Marcela, né, que eu faço, a gente acaba trazendo outros nichos também, que não só a papelaria, porque também somos afiliados de Shopee, TikTok Shop, Mercado Livre, e a gente acaba trazendo outros produtos que também vendem, mesmo não sendo do nosso nicho, porque a pessoa acaba se identificando tanto, humanizando tanto o nosso perfil, que eles acabam acreditando no sentido bom. Ai, a mãe indicou esse secador, eu vou comprar o secador. A mãe indicou daquele tênis que é confortável, eu confio nela. Então, a gente consegue trabalhar vários nichos de formas diferentes. Legal. Antes de eu começar a minha próxima pergunta, eu queria passar um contexto para vocês. Talvez vocês não saibam, mas a Capricho tem 74 anos de história, algo surreal. Foi a primeira revista do grupo. E por conta dessa trajetória, que ela tem uma comunidade em volta gigantesca, né? Só para vocês terem uma ideia, são mais de 14 milhões de seguidores em todas as redes sociais somadas juntas, tá? Porque são 74 anos de história. E eu queria passar uma coisa que aconteceu. A gente voltou a publicar as edições impressas tem 2 anos. A gente ficou quase 15 sem ter uma edição impressa, somente no digital. E quando a gente lançou a impressa, a gente parou a Avenida Paulista numa ação em banca que a gente teve, e uma galera jovem, no meio da Paulista, um frio de lascar, e todo mundo foi para lá cedo para conseguir a Capricho, para conseguir o autógrafo das meninas que estavam na capa. E isso mostra para a gente como essa comunidade não está só no digital, né? Ela também está no físico. E aí que entra a minha pergunta para vocês. Engajamento é fácil de medir, mas a comunidade é outra história, não tem jeito. A fã que comenta no post, mais se identifica com a marca, ela compra, ela defende, ela indica a vocês. Como vocês constroem essa comunidade em volta do conteúdo? O que faz alguém deixar de só consumir de fato e virar fã de vocês ou da marca que vocês representam? Má, pode começar. Comunidade, para mim, é eu chegar aqui na feira e encontrar diversas pessoas que me acompanham. Inclusive, tem algumas aqui que a gente conversou também. E eu acho que esse é um momento muito especial que a gente consegue ver o trabalho que a gente está fazendo no online. Porque ali é uma tela e a gente não tem ideia, a gente não tem noção do tanto de gente que acompanha, do tanto de pessoas que a gente cativou, que a gente influenciou. E a gente consegue mensurar ouvindo direto das marcas. Então, ouvir da marca que teve gente que comprou tal produto porque conheceu o nosso trabalho é muito importante. E essa construção de comunidade, ela também é de passinho em passinho. Eu também estou há 10 anos fazendo esse trabalho e a gente desenvolve com muito cuidado, porque também tem que pensar em imagem, o que você faz, a imagem que você passa, o que você posta. Então, tudo isso influencia para a pessoa decidir se ela vai fazer parte da sua comunidade ou não. Então, esse é um cuidado que eu sempre tenho. Legal. Eu acho que comunidade é uma troca. Eles escutam a gente, escutam as nossas indicações, escutam as nossas dicas, e a gente escuta eles também. Qual que é a dificuldade deles, o que eles querem que a gente traga no nosso perfil. Você trouxe o exemplo aqui da revista Capricho. Eu acredito que muitos, quase todos, queriam que voltasse a versão física. Então, vocês escutaram, por isso que deu super certo. Eu acho que é importante a gente escutar os nossos seguidores, escutar a nossa comunidade e ter essa troca com eles para a gente trazer também o que eles querem da gente.
Eu acho que o mais importante, né, nessa formação de comunidade é que eles confiem em você, né? Então, eu não recomendo, isso é sério, nada que eu não goste, nada. Então, todos os meus seguidores, quem me acompanha, sabe que quando eu estou divulgando um produto é porque eu realmente gosto dele, porque eu não vou fazer ninguém gastar dinheiro, desculpa a palavra, gastar dinheiro que às vezes não tem em um produto que não vale a pena. Então, eu gosto de recomendar coisas que já são do meu convívio. E a comunidade, ela se cria, não, principalmente no nosso nicho, é algo muito difícil se você não mostra o rosto, que é o que eu faço. É muito difícil se você não mostra a sua vida pessoal. Então, apesar de você olhar lá o meu feed, todo de mãozinha, com caderno, eu tento, pelo menos nos stories, mostrar um pouco da minha vida, né? Nem que seja por foto, atualizar os meus seguidores, falar um pouco sobre o que está acontecendo. E aí, por mais que você ache que, às vezes, as pessoas não estão te acompanhando, elas estão. Eu me casei no ano passado, acho que todo mundo que eu conheço aqui da feira sabe que eu namorava há uns 200 anos. E o ano passado, quando eu cheguei na feira, eu tinha recém-casado. Não teve uma pessoa que eu encontrasse que falava, você casou, né? Eu falei, graças a Deus, finalmente. E esse ano, igualmente. Quem não me viu no ano passado falou a mesma coisa. Vi que você casou. Eu falei, é mesmo? E assim, é algo que eu não postei nada no meu feed, só nos stories. Então, as pessoas acompanharam. Você acha que as pessoas não estão te acompanhando, mas elas estão. Então, por isso que é importante você criar esse hábito de compartilhar pelo menos um pouco da sua vida. Às vezes pode parecer invasivo, pode achar que você está perdendo a sua privacidade, mas não. Seleciona um pouco do que você vai postar, o que você acha que vai ficar legal, porque isso traz retorno. As pessoas confiam em você e passam a confiar naquilo que você indica. Agora, esse ano, como eu casei no ano passado, todo mundo está perguntando quando vem o meu neném. Legal, é uma comunidade bem forte. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre quem está aqui pensando em dar o próximo passo, ou seja, dono de papelaria, ou de alguma rede maior, enfim. E aí eu ia perguntar para vocês, como contratar uma criadora de conteúdo? Onde que essa galera procura? O que uma pequena papelaria precisa ter organizado antes de procurar uma criadora de conteúdo? É um briefing? É uma definição de produto? Ou um lançamento? É uma verba? Uma expectativa de resultado? O que ela precisa ter isso na cabeça para contratar, antes de contratar vocês? Pode começar. Bom, vamos lá, vamos falar desde o pequeno até o maior. Primeiro, você precisa ter em mente que a gente não é vendedor de produto. Quem vende é o lojista. Eu crio conteúdo e você vende. Então, não adianta nenhuma empresa tentar contratar um influenciador de conteúdo se você não tem uma página, um perfil social estruturado para receber quem eu vou mandar para você. Quando eu crio conteúdo em collab com a sua marca, as pessoas vão atrás da sua marca. Não adianta se você não tem lá um site pronto, se você não tem um grupo do WhatsApp pronto, se você não tem preço nas suas coisas. Primeiro que isso nem é permitido, você ficar divulgando coisas sem o preço. Então, tenham em mente que quando alguém entrar lá no seu perfil, eu divulguei um caderno muito fofinho. Quando ela for procurar no seu perfil, aquele caderno ele tem que estar lá no seu perfil postado. Seja um vídeo, seja uma foto, seja qualquer coisa, e ele tem que estar com o preço. Porque a pessoa que está, meu espectador, meu seguidor, ele não vai entrar no meu perfil e ficar me perguntando o preço, porque ele sabe que eu não vendo. Eu posso, claro, direcionar com um link para esse produto. Automatizado, tem plataformas que fazem isso, como o ManyChat, então eu posso direcionar aquele link direto lá para o site da sua loja, mas você precisa estar preparado para receber esse comprador, porque não adianta fazer esse fluxo se você não está preparado. Tem loja que só compra no direct. Como que eu vou te mandar? Isso dificulta muito. Como eu vou te mandar um cliente se ele tem que te perguntar o preço no direct, se ele tem que te mandar o CEP dele no direct para você calcular?
Eu sei que lojas pequenas têm essa dificuldade, o sistema é caro, é difícil pagar, é difícil automatizar as coisas. Mas, então, quem está nessa situação ainda não pode contratar um influenciador. Por mais que você tenha o dinheiro, o budget para contratar um influenciador, ainda não é o momento certo. Fora isso, é bom que você já esteja em mente qual é o budget que você tem para gastar com o influenciador. Eu tenho 1.000, 2.000, 3.000. E com isso você vai procurar um influenciador que se enquadre no que você pode pagar, tá? Porque às vezes você tem lá, eu só tenho R$300, eu estou dando um exemplo, para contratar um influenciador. Não vai adiantar você procurar um influenciador que tem 2, 3 milhões de seguidores. Então, precisa fazer uma régua ali e pede o Media Kit. Oi, fulano, tudo bem? Você tem um Media Kit? Todas nós aqui, assim como todos os outros influenciadores, tem esse material de Media Kit, com alcance, com a expectativa do que ela pode te retornar para sua loja, com valores, com pacotes de serviço que ela pode te oferecer. Então, existe esse passo a passo. Nossa, falou tudo. Adorei. Mas é bem isso, gente. Quando a marca vem procurar a gente, é legal ela já ter uma ideia do que ela quer fazer. Produto, pelo menos. Porque às vezes ela fala, vamos fazer alguma coisa. Tá bom, mas é muito amplo. Eu gosto quando tem minimamente direcionado. Poxa, tô vendo a Turma da Mônica. A gente tem a Turma da Mônica, que eu lancei a coleção agora. Vamos fazer uma ativação? Tá, eu fiz isso com a Like, a gente foi no Parque da Mônica, eu gravei o conteúdo de lá, então a gente construiu junto a partir de uma ideia. Então eu gosto quando já traz, não é nem o briefing, porque o briefing eu acho que é legal a gente construir em conjunto. Um ponto que eu também não gosto muito é quando a marca vem com um briefing muito fechado. A gente está falando algumas palavras específicas, briefing, budget, mas briefing é como se fosse um roteirinho do vídeo, o budget é o valor que a marca separa, e o Media Kit é como se fosse o nosso currículo, tudo que a gente já fez, tá? Enfim, aí a gente tem lá o briefing bonitinho, mas aí às vezes é muito fechado. Às vezes não encaixa no meu perfil, a gente sabe que não vai dar certo. Então, a marca também tem que ouvir um pouco a gente, porque a gente também quer que dê certo, não é só a marca. A marca está investindo dinheiro, mas a gente também está investindo a nossa imagem. Se um vídeo não dá certo, é a nossa imagem que também está em jogo. Então, a gente também quer que dê bom. E eu geralmente procuro as marcas, eu gosto de procurar, eu não fico só esperando, porque se coloca no lugar deles. Imagina se ele ficasse esperando todo mundo vir, sabe? Não tem como, para ele procurar, são muitas opções. Você falou um número absurdo de influenciadores, então sempre que eu posso e eu me identifico com alguma marca, algum lançamento, eu sempre vou atrás. Isso. Eu acho que é importante a marca também acompanhar um pouco o influenciador antes de chegar com uma ideia. Ver como que o influenciador se comunica com seus seguidores, ver como o influenciador produz conteúdo, ver quais são os conteúdos do influenciador que mais engajam, mais performam bem, ver como que a marca pode colocar o produto dela no meio do conteúdo, com base no que o influenciador já faz. Eu não gosto também quando vem uma marca e fala, eu quero que você faça exatamente isso, aí eu vou ver lá o briefing e não tem nada a ver com o que eu faço no meu perfil. Então, é importante a marca analisar, acompanhar um pouco o influenciador, né? Eu não conheci esse influenciador, mas os números deles estão bem legais, eu quero fechar uma parceria com ele. Vamos analisar um pouco como que ele produz conteúdo, como que ele fala com a comunidade e como que a gente pode incluir o nosso produto aqui nos vídeos dele. Eu acho que é importante. Essa sinergia é tudo, né? Tem que ter, não tem jeito. Sim, sim. A gente sempre ouve falar de cases de sucesso, mas pouca gente fala abertamente do que dá errado. Fê, você também atua como UGC Creator, então já deve ver esse processo dos dois lados de maneira constante. Do outro lado da tela, o que você enxerga como diferença entre uma papelaria que contrata bem uma influenciadora e uma que só queima dinheiro com isso? Eu acho que não analisar o perfil do influenciador. Se você parar para olhar, isso eu reparo muito, gente. Confesso que eu sou obcecada em observar esses detalhes, mas existe N perfis de influenciadores desativados. Pessoas que postaram o último vídeo há 6 meses, 8 meses, e aí a marca vai lá e manda um kit enorme para um influenciador que está há 8 meses parado. E aí o influenciador aparece nos stories, mostra um kit e ficou com isso, né? Então, você perdeu um kit que a gente sabe que mas é produto. Sim, é produto, mas é um produto que foi pensado, é uma caixa personalizada.
é um custo do correio que a marca teve para enviar, é todo um custo que gira atrás dessa operação, porque alguém não fez esse ponto de observar se o influenciador é ativo, sobre o que ele posta, né? É importante analisar o estilo do influenciador. Cada uma de nós aqui tem um estilo que gosta de publicar, qual tipo de vídeo a gente faz. Então, essa análise tem que ser feita muito bem pensada antes de você resolver investir em alguém. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu estava pensando agora que você falou, manda um kit para a pessoa. Eu fiz um trabalho com a DAC e a gente separou os kits, foram 40 no total, e eu, pessoalmente, separei kit por kit, de acordo com cada pessoa. Então, todo mundo que recebeu o kit pode ter certeza que agradou. A Raíssa, por exemplo, é uma pessoa que não divulga Harry Potter, ela não recebeu Harry Potter. Então, se eu tivesse mandado, ela não ia divulgar e seria um dinheiro fora. Então, a marca também tem que ter esse cuidado. Não adianta ela mandar uma coisa que a pessoa não vai gostar, não adianta, ela não vai usar. Quando você se identifica, você é agradado positivamente, você quer mostrar, você quer que todo mundo veja, você quer compartilhar o seu gosto. Então, vai muito além só de enviar, só por enviar. Mas isso que você falou muito legal, que quando eu fui trabalhar com os influenciadores, inclusive a Fer, a gente trabalhou juntas, a gente abriu um formulário, claro que eu já acompanhava todas, mas a gente abriu um formulário e falou, olha, o que você gostaria de receber, qual personagem você quer receber, quais as cores que você quer receber. A gente também montou o kit 1 a 1 dos influenciadores, acho que essa personalização é muito legal, ajuda o influenciador na produção de conteúdo dele. E eu volto a falar sobre o que eu citei, eu acho que é importante a marca analisar como que o influenciador se comunica. Como eu falei, eu não gosto quando a marca vem com o roteiro já pronto e fala, eu quero que você faça isso. Mas isso não performa muito bem no meu perfil. Não importa, eu quero que você faça isso. Então, é importante a gente entender como o influenciador se comunica, como eu falei, para a gente colocar o produto ali da melhor forma possível da marca, né? E quando a gente fala que a gente gosta de passar credibilidade, também tem muito a ver com isso. Esses briefings fechados são muito ruins para a nossa credibilidade. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu estou num ponto em que, se vier com um briefing fechado e não for adequado ao meu perfil, eu declino da publicidade, porque eu sei que não vai entregar, não vai performar, e eu não me sinto bem em postar sobre aquilo, postar do jeito que querem que eu poste. Eu gosto de... Pode ser até um produto que eu não use muito, por exemplo, é um produto que não é tão dentro da minha rotina, mas eu gosto de introduzir aquele produto de acordo com o meu conteúdo, né? Eu crio conteúdo educativo. Além de conteúdo de produtos, eu gosto de falar de rotina de estudos, de produtividade. Então, eu espero ter essa liberdade de incluir o produto em uma rotina saudável para um estudante. Então, vir com briefing fechado é algo que não funciona. Legal, legal. Vamos falar agora de um outro assunto. Eu tenho certeza que muita gente aqui, quando vai fechar, muitas marcas, quando vão fechar uma parceria, elas olham para o número de seguidores. E é o primeiro filtro que eles passam, é natural, a gente entende. Mas será que isso ainda faz sentido para esse nicho? Ou tem alguma outra coisa que pesa mais na hora de fechar uma parceria? O que vocês acham, Kemi? Tá, eu acho que, independente de número de seguidores, é importante para uma marca escolher influenciadores do nicho dela. Então, não adianta uma papelaria querer fechar com um influenciador que tem 2 milhões de seguidores, mas nunca falou de papelaria e vai lá e olha só para os seguidores. Eu acho que, independente se for influenciador grande ou pequeno, é importante ele estar nichado na papelaria. E eu gosto muito de trabalhar com papelaria porque não são muitos que falam, né? Então, eu acho que é importante a marca sempre ver um perfil nichado sobre o produto dela. Eu acho que isso é o mais importante. Sobre essa questão de nicho, eu acho que a Kemily tem razão e, primeiro, precisa ser um influenciador nichado. Quando a gente fala que a gente tem 100, 200, 300 mil seguidores, de um conteúdo que é exclusivo de papelaria, pode ter certeza que o seguidor que vai estar vendo aquele vídeo é um seguidor qualificado. É um seguidor que vai consumir a sua marca. Quando chega em época de volta às aulas, a gente vê muito marcas grandes fazendo envios e publicidades, principalmente com influenciadores de maternidade. E eu, particularmente, tenho algo muito contra isso. Porque, assim, o perfil dela é maternidade. Às vezes, ela tem um neném de 2 anos.
A criança não escreve, não usa caderno, usa uma mochila desse tamanhozinho. Aí você manda para ela uma penca de produto que a gente sabe que ela não usa. A criança dela não vai usar. Aí você acha que vai converter porque o vídeo dela vai ter 1 milhão de views, mas não vai converter. Em termos de venda, aquilo não converte. Ele tem alcance de vídeo, realmente todo mundo vai ver. Se a sua expectativa é reconhecimento de marca, talvez ajude. Muita gente vai ver aquele produto sendo divulgado, mas em termos de venda, não. Talvez não fosse mais fácil você divulgar num perfil de um influenciador com 100 mil seguidores nichados em papelaria, que consomem todo dia, todo mês. E se você conversar com qualquer dono de loja, com qualquer papeleiro, você sabe que tem gente que é completamente alucinada com papelaria. Que tem gente que vai consumir lá da sua loja 200, 300, 400, 1.000, 2.000 reais numa pancada, numa venda. Porque tem gente assim. Eu sou assim. Eu era muito assim. Antes de receber muito produto de marcas, eu comprava loucamente. Sempre comprei. E até hoje. Vou dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, a gente estava naquela moda de colorir, né, que foi uma febre. Eu gosto muito disso, de produtos para colorir, e eu queria um kit específico de canetas para colorir que não vendia no Brasil. Eu mandei importar do Japão. E aí me falaram que era X reais. Eu falei, tá bom. E aí, quando chegou na casa do importador, ele falou, não é X reais, porque ainda tem um frete que é mais 500 reais. Eu falei, tá bom, eu vou querer. Então, assim, quando vocês pensarem que não tem gente que paga, tem gente que paga. Então, assim, procurem, na hora de procurar publicidade, procurem influenciador de papelaria, dono de papelaria, quem entenda de papelaria. Perfil de maternidade, perfil de lifestyle, que a pessoa enfia um caderno na bolsa, que não sabe pronunciar o nome da sua marca, que não sabe pronunciar o nome do seu produto, isso não vai acrescentar em nada. Nossa, isso de nome errado é o que mais acontece. A Maped mesmo, na época era Maped. Ai, gente, pelo amor de Deus. E aí a gente teve que trabalhar muito isso e, às vezes, influenciadores grandes que foram pagos falando errado. Aí tá no briefing, tá na explicação, tem lá escrito faça, não faça, presta atenção, e tem gente que ainda assim faz. Mas é o que acontece, às vezes, com esses influenciadores muito maiores. Eles estão em uma outra plataforma, assim, em um outro nível, que não vai fazer sentido, às vezes, para a sua marca. E, vou mandar uma caixa, vai dar muito bom, porque ela tem 16 milhões de seguidores. Cara, vai ter você e mais 30 no mesmo dia. Ela vai passar que nem aquelas festas de aniversário. Esse aqui é o bolo do fulano, esse aqui é o cookies do fulano. Ali foi o presente do ciclano. Alguém clica nesses stories para ver qual que é o fornecedor? Não, ninguém. Então, acaba ficando como mais uma marca. E, em contrapartida, você gastou um dinheirão, provavelmente, e você poderia ter pego vários outros menores mais nichados. Eu tenho esse pensamento. E corre o risco do influenciador grande nem postar, né? Esse é o que mais acontece. E, sinceramente, pelo valor que os influenciadores grandes cobram e o valor que o nicho de papelaria cobra, com o valor de um grande, contrata 10. Para mais. Que vai dar muito mais resultado. Sim. É verdade. Depois de decidir com quem que a loja vai trabalhar, com quem que a loja vai contratar para influenciadora, vem a próxima dúvida. Qual o formato é o mais indicado para aquele mercado? Vocês acham que reels de unboxing, ida até uma loja da papelaria para ver os produtos na mão, um review completo, o que vocês recomendam para quem está começando? Acho que é muito específico, assim, sabe? Depende da ação que você vai fazer. Nesse envio que a gente fez da DAC, o pessoal fez unboxing, mas teve gente que pegou produto a produto, teve gente que levou para o dia a dia. Então, vai mais do direcionamento que você quer dar. Quando a gente faz também cobertura nos estandes, tem gente que gosta de fazer trend, tem gente que gosta de fazer um tour, tem gente que gosta de colocar top 5. Então, depende do que você quer alcançar. Você quer passar um vídeo informativo ou você quer um vídeo viral? Primeiro, antes de tudo, é só escolher estratégia. Mas tudo funciona, depende de como você aplica.
Isso, legal. Quando uma marca entra em contato comigo ou quando eu vou atrás de uma marca, eu sempre sugiro para a gente fechar mais conteúdos, ter esse storytelling, né? Então, a gente até fechou esse formato com a DAC, foi super legal. A gente primeiro posta um conteúdo do Press Kit, mostra os produtos, mostra um geral ali dos lançamentos, depois uma cobertura na Scholar Office, vem aqui, visita a marca, mostra tudo, como é que está a estrutura, o geral, e depois faz mais alguns vídeos, com mais alguns pontos dos produtos, com mais detalhes. Então, eu sempre gosto de trabalhar de médio a longo prazo e eu acredito que para a marca também traz muito mais resultado. Eu acho que depende de cada marca. Primeiro, depende se é uma papelaria, se é um atacadista, se é uma marca. Tudo depende do que a marca está procurando. Se é um atacadista, por exemplo, o que vale é mostrar preço. Para mostrar preço, é bom eu ir na sua loja. Né? Eu faço alguns atacados, é bom eu ir lá e mostrar, falar, olha, o que eu compro com tantos reais nessa loja aqui. Esse tipo de vídeo é muito raro não viralizar, muito raro não viralizar. Se a gente vai falar de marca, é o que as meninas falaram, é algo que se constrói com o tempo, então não é um vídeo que vai resolver, é um combo de vídeos que vai resolver, que vai dar um resultado legal. Então, primeiro a gente vai mostrar recebendo aqueles produtos, depois a gente vai mostrar para que serve aquele produto, depois a gente vai mostrar utilizando aquele produto. E é assim que vende, na insistência. Né? Como eu disse, a gente não é vendedor, mas se a gente mostra todas as camadas, né, daquele produto, ele vira uma venda para quem enviou. Legal. Agora eu queria levar esse papo, a gente falou muito de B2C, né, da papelaria de bairro, das marcas que vendem produtos. Mas eu também queria falar um pouco sobre o B2B, que é quem vende, a marca que vende o produto para a papelaria, e eu vejo que vocês estão muito nesse mercado até, né, a Scholar é basicamente isso. E a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria entender, para uma marca de porte como várias essas que a gente tem aqui na feira, faz mais sentido investir em poucas criadoras com um número alto de seguidores ou em várias criadoras do nicho com menos seguidores? Como vocês veem essa conta na prática, Kemi? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, eu continuo defendendo. Eu acho que é importante, independente se for bastante seguidores, menos seguidores, ser um influenciador nichado. E também depende da forma que você vai trabalhar como aquele influenciador. Vai ser um afiliado, no caso, vai receber comissão, ou a gente vai pagar para fazer uma X quantidade de vídeos. Então, depende muito. Eu acho que, independente de seguidores, isso não é o primeiro critério. Além de nicho, observar se é algo que faça sentido para a sua marca, é importante você pensar e analisar o conteúdo desse criador, desse influenciador, se ele se encaixa no produto que você vai mandar. Se é uma mochila, faz sentido você enviar uma mochila para, de repente, um criador que seja do nicho da papelaria, mas que você entre no perfil dele e ele só faça capa de matéria e ideia de título? Talvez não. Né? Tem seguidores, então, assim, eles são do nicho de papelaria, mas você entra no perfil dele e ele só está ensinando a fazer capa de matéria, título e coisas nesse mesmo segmento. Onde se enquadraria uma mochila lá? Onde se enquadra uma garrafinha? É difícil. Então, o meu perfil, por exemplo, é por isso que eu gosto de trabalhar com vários temas. Né? Como montar uma mochila, uma pessoa do 6º ano, o que ela leva na mochila, o que ela poderia levar, o que ela levaria no estojo, porque você consegue, digamos, acostumar a sua audiência a consumir conteúdos diferentes. E aí tudo que eu postar, seja de mochila, seja de caderno, seja de estojo, é algo que eles vão gostar de consumir. Nesse sentido, eu acho que a gente consegue pensar também que as marcas hoje já não estão mais procurando pessoas com muitos seguidores quando se fala de nicho. Eu estou vendo bastante isso internamente, porque o número de seguidor não está sendo o maior ponto. Mas ela tem só 10 mil. Eu não ouço mais essa conversa. Quando eu comecei, nossa, a primeira coisa que era perguntada, mas quantos seguidores você tem? Isso não faz mais sentido hoje, então acho que as marcas já mudaram esse pensamento.
E é legal que o pequeno ou quem está começando não se enxergue assim, eu sou menor porque eu tenho menos seguidor. Mostre o seu valor, mostre o seu conteúdo. É isso que a marca está enxergando hoje. Legal. Eu imagino que para vocês criarem todos os conteúdos que vocês criam, vocês devem ser muito criativas. Eu, particularmente, amo falar de tendência, de moda e afins. E eu queria entender onde vocês buscam referências. É um mercado de fora? Vocês consomem conteúdo da gringa? É daqui? Onde que vocês se inspiram nisso? Eu vou até para o Japão. E nem é meme, gente, é verdade. Eu gosto de viajar demais. Eu acho que tendência chega primeiro lá fora, não tem o que fazer. Aqui, quando chega, lá fora chegou há 1 ano, 2 anos atrás. Então, o que eu vi no Japão ano passado... Não, eu fui em 24, né? 24 e esse ano. Mas o que eu vi em 24 começou a chegar no Brasil no final do 25. Então, lá eles antecipam muito. A Feira da Alemanha também eu visito bastante. E lá tem a tendência, mas aí o Japão já mostrou antes. Então, tem uns pontos assim específicos, dependendo do produto, dependendo de onde você está procurando. Na China, você vai identificar o produto já pronto ou você leva um produto para ele produzir. Então, lá não vai ser o lugar que você vai procurar o que é tendência. Para tendência, você tem que buscar em outros lugares. Eu nunca fico focada só em papelaria, quando eu falo em tendência. Eu sempre vejo desfile de moda, o que está lançando, o que tem na vitrine da Zara, não sei, um exemplo. E se eu viajo para fora, eu vou naquelas ruas chiques e tiro foto de vitrine a vitrine. Chanel, Dior, porque é ali que eles vão trazer o que vai chegar aqui. Então, a cor turquesa vai estar na vitrine de lá, eu sei que a cor turquesa vai bombar aqui. Então, mesmo que não viaje de forma online para essas marcas, para essas vitrines. Os desfiles passam online também. Então, dá para você viajar também nesse sentido, para você acompanhar as tendências. E aqui na Escolar, quando você pensa em tendência, aqui já tem o produto pronto. Então, aqui você vai ver já mastigado. A pessoa já foi para o Japão, já foi para a China, já foi fazer o trabalho inteiro e já trouxe mastigado aqui para vocês. Aí é legal que vocês identificam uma parede que eles fizeram, uma decoração, um ponto instagramável, você consegue olhar a tendência já aqui também. Legal. Eu acho que é o que a Má falou. Quem não viaja, quem não tem essa oportunidade, o TikTok está aí para isso. Tudo você encontra no TikTok. Não é a minha principal plataforma, apesar de eu ter mais seguidores no TikTok, minha principal plataforma ainda é o Instagram, mas a melhor plataforma de pesquisa de tendências é o TikTok. Você vai entrar lá e você vai encontrar de tudo, de todos os nichos. E como a Má falou, chega muito antes lá fora. Seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, tudo lá chega antes. Então, se você tem o costume de acompanhar creators e até outras personalidades de fora do Brasil, você vai percebendo, aos poucos, pequenas tendências. Vou dar geladeira mesmo, isso, né? A geladeira, ela chegou lá. E a gente tem um problema no Brasil, que é as tendências, elas nascem muito tarde e elas morrem numa velocidade pavorosa. A tendência de colorir, ela mal chegou, bum, explodiu e já caiu. Aí se é a capivara veio, já caiu. Então, assim, se você não está antenado em ficar pesquisando isso, quando você pensar em comprar aquilo para sua loja, quando você pensar em produzir aquilo, já caiu. Aí a criança já nem quer mais aquilo, ela já está com um pensamento em outra coisa. E aí vamos levar adultos como a gente, eu vou dar um exemplo, que foi o que eu vi aqui na feira. Eu acompanho uma criadora de conteúdo que usa talvez as meninas também saibam que usa uma bolsa enorme, assim, parecendo um estilo Crocs. Eu acabei de ver ali no stand da Tamoio. Então, assim, já chegou a tendência. Então, se a Tamoio não estivesse acompanhando lá fora, não estava ali no stand. Porque nem chegou a marca, assim, que lançou primeiro essa bolsa, nem chegou aqui, mas a Tamoio já lançou. Eu gosto muito de olhar para a China. Eu adoro acompanhar lá. Eu acho que, de fato, as coisas acontecem muito lá fora, antes e depois de um tempo chegam para cá, então é importante a marca olhar para fora. E a Fer falou sobre o TikTok, eu acho que é legal trazer que lá na China, no TikTok, a gente sabe que está em alta agora o TikTok, as lives commerce, né?
Lá na China, o pessoal já faz live vendendo maçã, carne. Então, pensa essa tendência chegando para cá. Então, é importante a gente olhar para fora. E um país que eu gosto muito é, de fato, a China. Olhar para lá. Ah, legal. Kemi, tu tem experiência dos dois lados, né? Com a tua marca pessoal, sendo embaixadora de outras marcas grandes e como creator. O que uma marca, empresa, pode aprender olhando como uma creator constrói a própria marca? Legal. Eu acho que como influenciadora que criou a própria marca, a gente está vendo muito isso, né? De influenciadores criando a própria marca, porque o influenciador, ele sabe exatamente o que a comunidade dele precisa. Ele sabe exatamente quais são as dores da comunidade. Então, é importante... A gente está vendo, né? Influenciador criando suas próprias empresas e também nas empresas o empresário criando conteúdo para a sua própria marca. Então, essa relação é algo que a gente tem que começar a olhar. Por que o empreendedor está virando empresário da sua própria marca? Ninguém sabe melhor falar sobre a empresa do que ele. E os influenciadores criando sua própria marca, porque ninguém conhece melhor a sua comunidade do que o influenciador. Então, é legal. Meninas, querem complementar? É que o meu caminho foi ao contrário, né? Eu criei a papelaria e virei influenciadora depois. E hoje a Marcela influenciadora é bem maior do que a papelaria, mas ainda sou conhecida pela Marcela da Concurseiros. Mas eu gosto muito desse caminho que a Kemi fez, porque é o que mais acontece hoje em dia. Legal, Má. Inclusive, uma mudança que eu reparo agora é que grandes marcas estão chamando criadores de conteúdo para fazer parte do squad delas, da própria marca, né? Não mais como uma entrega de currículo de que eu quero fazer parte da sua marca, mas sim, oi, influenciador, eu quero que você faça parte da minha marca. E, Má, pelo que eu te acompanho nas redes, tu está vivendo isso agora de perto com a DAC, né? E hoje tu ajuda a pensar a estratégia da marca lá dentro. Isso é muito legal. Como que é essa troca? O que tu aprende com essa indústria no processo e o que tu acha que a indústria pode aprender com vocês? Olha, está sendo uma experiência muito, muito diferente, mas muito positiva. A gente começou a fazer esse trabalho agora em junho. Então, está bem recente, mas se você parar para analisar, a gente já fez muita coisa. E, às vezes, é o que falta, é um olhar um pouco mais diferente daquele marketing tradicional. A marca sabe que tem que fazer o trade, tem que fazer vídeo, contratar influenciador. Mas, quando você é influenciadora e você já trabalhou nesse ramo e você leva isso para dentro da marca, você traz um outro olhar. E tem feito total diferença, porque a gente consegue juntar tanto comercial, quanto trade, quanto marketing, financeiro. Eu fico pipocando assim pela DAC o dia inteiro para eu conseguir unir tudo para a gente trazer o melhor resultado possível. E a gente também trouxe essa movimentação para a feira, fez press kit, fez evento no escritório da Disney. Tem muita coisa para vir ainda em relação ao marketplace e diversos outros pontos que a gente está estruturando até o volta às aulas. Então, vai ser um trabalho árduo até fevereiro, pelo menos, para a gente seguir junto. Então, comigo internamente, eu consigo trazer outras pessoas também. A gente contratou 8 influenciadoras, que elas começaram agora pela escolar, e a gente vai continuar até fevereiro. A gente vai ver se vai expandir, se vai contratar outras. Mas a gente vai criar o nosso squad interno para conseguir comunicar tudo que a DAC se transformou. Porque ela mudou, né? Ela agora é presente, ela tem um outro posicionamento e estava precisando comunicar isso de uma forma diferente para se destacar. E eu acho que tem dado super certo. Ai, que legal. Meninas, para a gente fechar o nosso papo aqui, eu queria voltar um pouco lá para o começo, que vocês contaram as histórias de como vocês começaram. Fica a minha pergunta. Para quem está pensando em começar a criar conteúdo hoje, qual seria o primeiro passo e uma dica de ouro que vocês dariam, sabendo que vocês já sabem hoje? Eu acho que, primeiro, analisar todo mundo do nicho e ver o tipo de conteúdo que essas pessoas criam. Se inspirar é o primeiro passo para você criar algo de qualidade. Então, começa a reparar como é feito o conteúdo, o que elas fazem, como elas mostram o produto, como elas se portam na hora de narrar, de expor um produto. Talvez o material, né, a qualidade técnica pode não ficar boa, talvez você não tenha o melhor celular, não tenha a melhor edição de vídeo, mas iluminação, por exemplo, é algo que faz muita diferença. Então, se você tem uma boa iluminação,
já resolve 50% dos seus problemas. Mas, tirando essa parte técnica de edição e criação de vídeo, antes de mais nada, faz uma análise. Se você tem uma papelaria, olha o que outros donos de papelaria estão fazendo, como eles estão criando conteúdo. Faz uma pastinha, salva os vídeos, começa a ver como que você pode divulgar os seus produtos, que com certeza vai dar certo. Olha, se eu estivesse começando hoje, deixa eu pensar, difícil, mas se fosse aqui, né, no nicho da papelaria, eu acho que a feira escolar é um ponto inicial perfeito para você conhecer marcas, pessoas, fazer conexões e aí analisar o que faz mais sentido para vocês. Acho que a rede mais tranquila assim de você começar um trabalho hoje é o TikTok. A gente começou pelo Instagram, que era o que estava em alta na época. Também é a minha maior rede hoje ainda em questão de trabalho. Acho que nem tinha TikTok. Não tinha. Nem existia, era o Music depois, Music. né? Era a dança, pelo amor de Deus. E aí eu comecei no Instagram do jeito que fazia sentido, mas hoje, se eu fosse começar, eu começaria pelo TikTok para conseguir atingir mais pessoas, porque é um conteúdo mais fácil de você fazer, porque você não precisa produzir tanto. Ali é mais um bate-papo, dica de amiga. Pensa assim, eu vou gravar um stories e vou subir no TikTok. É esse conteúdo que você tem que subir por lá. Não é o produzido, não é o mega editado, porque esse o pessoal não gosta. Eles gostam de ver como se você estivesse contando uma fofoquinha ali, papeando mesmo, melhores amigos. A dica que eu daria é comece o quanto antes. Amanhã vai estar mais difícil do que hoje, porque a quantidade de criadores produzindo conteúdo cada vez vai aumentar. Então, comece o quanto antes. Não espere ter o celular perfeito, o cenário perfeito, preciso de uma luz enorme. Comece com o que você tem, que aos poucos você vai aprendendo, vai evoluindo. E comece hoje, não espere. Porque quando a gente começou era bem mais fácil do que agora, porque a quantidade de criadores está aumentando. Então, essa é a dica que eu dou. Comece hoje, comece agora. Aqui na Scholar Office, aproveita, ainda dá tempo de produzir conteúdo. Então, comece quanto antes, porque amanhã vai estar mais difícil de produzir conteúdo do que hoje. Legal, legal. Gente, alguém tem alguma dúvida aqui? Queria perguntar para as meninas. Alô, alô? Boa tarde a todos. Se vemos o mercado brasileiro, vejo um mercado bastante fragmentado em papelaria, com a ausência de cadenas grandes, né? Talvez falamos de 20, 30 mil papelarias que hoje movimentam o mercado deste país. E queria saber, em sua experiência, que tem anos trabalhando em papelarias, para produtos novos, que ainda não têm um ponto de vendas, nós estamos nas papelarias, porque é muito fragmentado, difícil de entrar. Qual é o tempo você acha que se precisa para ter uma cobertura nas papelarias principais, né, num mercado muito fragmentado, para trabalhar com influência que é especialista na área de papelaria? Ora, tem experiência com produtos que trouxe marcas que não estão na papelaria ainda, né, e querem entrar no mercado brasileiro, querem entrar no mercado fragmentado, muito diferente quando você trabalha México com Office Depot, Office Max, Staples, que são o Walmart, que é outro tipo de trabalho. Que tempo precisa para criar esse relacionamento, um mercado fragmentado, que é uma coisa muito diferente dos mercados que eu conheço de fora. E, queria um pouco saber se tem experiência e o que você acha de um trabalho de 6 meses ou para chegar a ter uma presença em um mercado fragmentado como o brasileiro. Qual que seria o nicho específico? Caneta, caderno? Bom, nossa... Alô, alô? Não, nós outros trabalhamos com kits de brinquedos educativos, com carimbos para a volta das aulas, para marcar uniformes escolares, para marcar tudo que a mãe compra na lista escolar, né? Então, são ideias inovadoras, mas a questão é que o trabalho precisa de influência para entrar no mercado que é fragmentado, a comparação, se eu fecho um contrato em Canadá com Walmart, tem uma questão, vamos dizer, não solucionada, mas é muito diferente. Certo. Eu tenho uma visão no sentido de, quando a gente quer introduzir uma marca no meio de um mercado que já está saturado, ou com muitas marcas em alta, você tem que ir para o lado que ninguém está fazendo. Então, que é isso que a gente busca fazer. A marca está indo para o lado A, a gente vai totalmente para o lado B, mesmo que o A esteja dando certo. Porque se você fizer o A também,
você vai estar fazendo igual. Então, eu sempre busco olhar o que estão fazendo, olhar o que falta fazer para poder introduzir. Nesse estilo de nicho, que é de materiais educativos, eu acho que tem que estar presente em mais de um estilo de feira. Você está na Brim, você está na Escolar, você vai buscando regionais também, vai pulverizar presencialmente, mas o digital vai ser muito importante para conhecer nome. Então, às vezes, faz sentido pegar um influenciador um pouco maior, junto com outros menores, para poder espalhar o nome da marca também. Em relação a tempo, é difícil dizer, porque se viraliza, se pega o gosto, é uma coisa que começa rápido. Mas, é o que a Fê tinha falado aquela hora, se começar rápido, você vai estar preparado para receber esse pessoal? Todo mundo que chegar ali vai ter a oportunidade de comprar? Vai ter material para entregar? Vai ter conteúdo para acompanhar? Então, eu acho que primeiro você tem que ter um terreno construído para depois você conseguir pulverizar, poder espalhar a palavra para a pessoa poder chegar e ter tudo pronto. Porque é o que a Má falou. Vamos supor que você comece a trabalhar com influenciadores. Se a gente viralizar um vídeo, né, você vai ter estoque para vender rápido? Se algum lojista olhar o produto que a gente viralizou e quiser comprar, você vai demorar quanto tempo para entregar esse produto? Você já está preparado com esse estoque? Porque, como eu falei, as tendências aqui no Brasil nascem e morrem muito rapidamente. Então, talvez se eu viralizar um vídeo agora e você demorar 90 dias, 6 meses para abastecer um estoque, no tempo que você demorar, já morreu aquilo, já está em outra coisa, eles já estão em outro produto. Então, o principal é ter um estoque e uma operação toda preparada para receber um vídeo viralizado. Mas eu não viralizei nada ainda, mas você já tem que pensar nisso. Você já tem que estar preparado para se viralizar. Porque quando viralizar, aí é sua chance. Você tem que estar preparado para quando o momento certo chegar. Legal. Oi, boa tarde. Eu quero saber como é que vocês usam a inteligência artificial nessa parte de criação de conteúdo. Eu vou responder primeiro. Eu, até pouco tempo atrás, eu era muito hater de inteligência artificial. Eu sempre achava que eu conseguia ser melhor do que ela para fazer qualquer tipo de conteúdo. Então, eu sempre fui muito resistente a usar. E até hoje, assim, eu uso para a criação de roteiro e tal, mas eu personalizei completamente a inteligência artificial que eu uso para ela criar e fazer coisas de acordo com o que eu penso, com a minha personalidade. Até esses dias, né, eu estava em casa criando um roteiro para uma publicidade e eu estava conversando tanto e reclamando tanto que meu marido falou: Preta, pelo amor de Deus, nem eu estou te aguentando mais ouvir. Você já reclamou de absolutamente tudo o que esse negocinho já fez para você. Eu falei, porque eu sou muito crítica. Mas eu acho que não tem como fugir, né? É algo que só vai entrar mais no mercado. Só que eu confesso que eu não sou a favor de criar vídeos e imagens com inteligência artificial, porque eu acho que pode não corresponder à realidade e ao produto que você está passando. Ela ainda não está, talvez daqui a alguns meses, mas a inteligência artificial ela ainda não está no ponto de criar algo perfeito, algo que vá parecer exatamente com o que você quer vender. Então, talvez isso possa parecer até, talvez, propaganda enganosa, algo no tipo. Então, assim, eu acho que para pequenos ajustes, para ideias, para construção, para elaboração, para planejamento, eu acho muito válido. Nossa, eu uso demais. Eu, até como psicóloga, às vezes, porque eu falo assim, chat, eu tenho tal coisa. Aí ele fala assim, minha filha, vai tomar uma água, vai comer, porque essa semana ela não está corrida, ela está um desastre. Então, é bom que ele também já me dá uns toques, assim, para melhorar. Mas eu uso muito. No início, assim, bem no início, eu falei, nossa, mas, gente, eles estão me contratando, está contratando a IA. Só que a IA, ela acelera o seu processo, você não está sendo substituído. Eu sigo a fundadora do Nubank, a Cris, ela fala sobre IA, ela fala, gente, a IA aqui é obrigatória.
Quem não usa IA está fora. Porque a IA, você às vezes vai construir um texto, alguma informação que não era algo tão criativo ali, mas ela já faz a base para você. O tempo que você perderia fazendo essa base, ela já fez. Então, por que você vai perder o seu tempo? Então, é sempre pensando em otimizar o tempo, organizar a ideia. Eu uso muito nesse sentido. Às vezes, você está sem ideia mesmo, você fala, chat, poxa, eu tenho um produto X, uma ideia X, mas eu queria fazer algo mais criativo, algo mais para o TikTok. Tem alguma sugestão? Aí, às vezes, da sugestão que ele traz, surge aquela ideia boa daquele vídeo. Eu fiz um vídeo recente para a BRW, que era de investigação, para ver o que estava acontecendo com a BRW. Eu queria, cara, eu passava a informação ali, mas eu não chegava na ideia que eu queria. E aí eu falei, não, vou ter que ir para o chat. E aí ali eu falei, é isso. Então eu criei uma cena criminal ali, a gente colocou barbante, ficou super diferente, mas eu não estava conseguindo chegar. Às vezes é porque eu estava muito sobrecarregada, muita informação, e o chat me ajudou. E a partir daquela ideia que eu consegui construir junto, eu fui lapidando. Então, não é substituído, né? Isso, exatamente. Não substitui e ele consegue acelerar muito os processos. Literalmente tudo, né? Tem o Cloud, por exemplo, responde até e-mail. Então, te economiza muito tempo que você pode estar dedicando a outros processos da sua empresa, né? Então, é algo muito válido. Isso. Eu uso a inteligência artificial para coisas que demoram mais. Claro que eu uso para criação de roteiro também, mas sempre aprimorando ali com as minhas ideias. Mas eu uso mais para essa parte chata e demorada. Igual eu criei uma planilha que me ajudou a organizar com inteligência artificial, me ajudou a organizar todo aqui as gravações que eu precisava fazer na escolar. Daí eu joguei o mapa da escolar e falei, me dê o caminho que eu preciso que facilite a gravação. E ele me deu. Uso o Cloud para responder e-mail, então eu uso também para ter ideias e ajudar no roteiro, sempre aprimorando, claro, mas eu gosto mais de usar nessa parte de coisinhas que demoram mais. Legal. Meninas, nosso tempo está encerrado, infelizmente. Queria finalizar agradecendo vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês aqui. Queria também agradecer todo mundo que está por aqui assistindo a gente. Espero que cada um saia daqui com pelo menos alguma ideia prática já para colocar em prática, para aplicar, né? Seja pensando na próxima parceria de conteúdo, de criadora ou qualquer outra coisa do tipo. Fica o meu desejo também que vocês voltem para casa com boas conversas fechadas aqui na feira, com boas parcerias encaminhadas dessa edição e que nas próximas semanas já comecem a vender cada vez mais. E, por fim, eu queria agradecer também ao time da Escolar por deixar esse espaço aqui para a gente falar. E eu aproveito, encerrando a minha fala aqui, para deixar um recado super rápido. A Capricho é o maior portal de notícias do universo teen da América Latina e a maior referência em tendências da geração Z e Alpha. A gente acabou de lançar uma edição impressa com a Manu Gavassi de capa, que já está nas bancas. Então, lojista, futuro creator ou marca, se vocês quiserem um jeito legal de entender o jovem, buscar referência e saber o que está rolando nesse universo, corram para uma banca e garantam a edição de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.